Agora respondendo à questão número 2, acerca do iter criminis, quais são as etapas percorridas pelo agente na prática de uma infração penal? Cite e explique cada uma. Então, o iter criminis corresponde às etapas percorridas pelo agente para a prática de um fato previsto em lei como a infração penal. Compreende duas fases: fase interna, cogitação, e a fase externa, preparação, execução e consumação. O exaurimento não integra o iter criminis. Primeira fase interna, cogitação. A cogitação, ela repousa na mente do agente, nela se formando a ideia de enveredar pela empreitada criminosa. Seu propósito ilícito encontra-se preso em um claustro psíquico. É sempre interna, não se revelando em atos externos. Segunda fase externa, a preparação. Os atos preparatórios são os atos indispensáveis à prática da infração penal, municiando-se o agente dos elementos necessários para a concretização de sua conduta ilícita. Em geral, tais atos não são puníveis, nem na forma tentada, uma vez que não se iniciou a realização do núcleo penal. Em alguns casos, é possível puni-los, nas hipóteses em que a lei optou incriminá-lo de forma autônoma. A terceira fase é a fase externa, a execução. Os atos executórios dão início à agressão do bem jurídico, por meio da realização do núcleo do tipo penal. Há relevância para o direito penal, configurando no mínimo um crime tentado. Os atos executórios devem ser idôneos, com capacidade suficiente para lesar o bem jurídico penalmente tutelado, ou inequívocos, direcionado ao ataque do bem jurídico, almejando a consumação da infração penal e fortalecendo a certeza acerca da vontade ilícita. A quarta fase externa é a consumação. A consumação ocorre quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal, expresso no artigo 14. A consumação ocorre quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal, como eu falei. A consumação: crimes materiais com alcance de resultado naturalístico, crimes formais e de mera conduta, com mera prática da conduta, crimes qualificados pelo resultado, com a produção do resultado agravador, doloso ou culposo, crimes de perigo concreto, com a efetiva exposição do bem jurídico e uma probabilidade de dano, crimes de perigo abstrato, com a mera prática da conduta definida como perigosa, crimes permanentes, a consumação se arrasta no tempo, crimes habituais, com a reiteração de atos que revelam o estilo de vida do agente. O exaurimento. O exaurimento ele ocorre quando posteriormente à consumação substituem efeitos lesivos derivados da conduta do autor e influem na dosimetria da pena, notadamente da pena base, pois o artigo 59 do CP prevê as consequências do crime como sendo circunstância judicial. Letra B. Qual a diferença entre uma desistência voluntária e arrependimento eficaz? Então, a previsão legal do artigo 15 do CP. São formas de tentativa abandonada, pois a consumação não ocorre em razão da vontade do agente. A desistência voluntária, ela ocorre quando o agente, por ato voluntário, interrompe o processo executório do crime, abandonando a prática dos demais atos necessários e que estavam à sua disposição para a consumação. O arrependimento eficaz ocorre quando, depois de já praticados todos os atos executórios suficientes à consumação do crime, o agente adota providências aptas a impedir a produção do resultado. Requisitivos: voluntariamente e eficácia.
Motivos: são irrelevantes para fins penais. Efeito: o agente não corresponde pela tentativa, mas apenas pelos atos já praticados. Adiamento da prática criminosa: prevalece o entendimento de que há desistência voluntária no caso de adiamento da empreitada criminosa, com o propósito de repeti-la em ocasião mais adequada. Não existe desistência voluntária, porém, na hipótese de execução retomada, em que a pessoa deseja dar sequência no futuro à atividade criminosa que precisou adiar, utilizando-se dos atos anteriormente praticados. Tentativa qualificada: ocorre quando contém em seu bojo outro delito, de menor gravidade, já consumado. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz exclui-se a tipicidade do crime, inicialmente desejado pelo agente. Resta a responsabilidade penal pelos atos já praticados, os quais configuram um crime autônomo e já consumado. É possível ainda que os atos já praticados pelo agente não configurem crime autônomo. O arrependimento posterior: explique apontando os respectivos dispositivos legais. Vamos ver. Previsão legal, artigo 16 do CP. O arrependimento posterior é causa obrigatória de diminuição da pena, que ocorre quando o responsável pelo crime praticado sem violência à pessoa ou grave ameaça, voluntariamente e até recebido da denúncia ou queixa, restitui a coisa ou repara o dano provocado por sua conduta. Requisitos: A. Natureza do crime. O crime deve ser praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. B. Reparação do dano ou restituição da coisa. Deve ser voluntária, pessoal e integral. Limite temporal: deve ser efetuada até o recebimento da denúncia ou da queixa. Comunicabilidade: a reparação do dano ou restituição da coisa tem natureza objetiva. Logo, comunique-se aos demais coautores e partícipes. Critério para a redução da pena: celeridade e voluntariedade. Recusa do ofendido não impede que o agente seja beneficiado com a diminuição da pena.